Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Neste vídeo estou trazendo aqui mais uma palavra da parte de Deus, não é isso? Que se encontra lá em Lucas. Mas antes disso eu vou me apresentar. Eu me chamo Jocélia e que você fique me conhecendo. E quero te dizer também, peço um favor para vocês, inscreva aqui no meu canal, deixa um joinha, ativa o sininho para que o YouTube venha mandar a notificação do vídeo. E vamos lá para a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para mim e para você. Vamos aprender a chegar pertinho de Jesus. Mas como? Na palavra de Deus. É aqui que a gente vai aprender a conhecer quem é Jesus. Jesus falava por meio de muita parábola. Então vamos falar mais uma parábola que Jesus falou quando ele andava aqui na terra. Ele falou para os discípulos. Então ele ensinou aquele povo a saber o que significa as parábolas. Uma delas Jesus preparou para mim e para você. Lucas 16, versículo 19, né? Que é a parábola do rico e Lázaro, como muitos conhecem, né? É uma parábola, né? Que começa a edificar minha alma e a tua alma, a aprender, né? A conhecer mais, se aprofundar mais nessa palavra, porque aquele lugar que Jesus sempre fala, o abismo, ele existe, não é isso? Então a gente vamos aprender aqui, nesta palavra. O que é quando o rico e Lázaro, que diferença faz entre os dois? A diferença Jesus contou no meio da parábola. Ele vai dizer assim: ora, havia um homem rico, vestiam-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, né? Quer dizer, o rico, ele tinha uma vida, né, de luxo. O rico, ele tinha uma vida de mordomia. O rico, ele tinha uma vida boa. O rico, ele não sabia nem o que é uma dor na unha, né? Então, ele tinha uma vida, para ele achava assim, né? Ele tinha uma vida perfeita. Tinha a riqueza, tudo que ele tinha, né? Luxo, mordomia. Para que ele se preocupar com o quê? Não é isso? Que ele achava que era dono de tudo. Mas olha o que é que Deus vai dizer. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, à porta daquele. Olha, havia um homem chamado Lázaro. Lázaro, ele era um homem, ele era mendigo. Ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha moradia, ele não tinha nada, a não ser uma rua, uma calçada, perto de algum lugar que dê para ele dormir e descansar. Mas de repente chega uma grande enfermidade que atormenta aquele pobre coitado. Lázaro sofreu muito. Lázaro, ele não tinha nada na vida dele, ele não tinha nem o que comer, nada. E nem tampouco Lázaro não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia a verdade. Então, Jesus vai falar com a gente, né, que é muito importante essa mensagem, né, que eu e você venha aprender, não é isso? A valorizar mais e mais o Evangelho de Cristo, por meio dessa parábola. Ela é muito forte. Então, vou contar o que Deus propôs no meu coração. Vou contar para vocês uma parte dessa história aqui, não é isso? Que é bíblico e aqui a palavra de Deus falando comigo e com você. É Jesus que está falando. Olha, Lázaro, ele não tinha nada. Mas olha o que é que Jesus vai dizer. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Olha, Lázaro, ele só matava a fome dele pelas migalhas que caíam da mesa do rico. Quer dizer, as migalhas que Lázaro saía caçando por aí, pedindo por aí, não é isso?
mendigando o pão. Lázaro, ele pedia, chorava, sofria neste mundo, nesta terra. Mas Lázaro estava ali, sempre lutando para viver, mesmo contraindo uma chaga que atormentava a vida dele. Enquanto o rico, ele tinha toda a mordomia. Enquanto o rico, ele tinha tudo nas mãos. Tudo. Ele não sabia o que vinha e o que estava por vir depois dessa mordomia dele. E Lázaro também não sabia as grandes surpresas que estava por vir também na vida dele. Olha a diferença entre o rico e Lázaro. O rico tinha tudo e Lázaro não tinha. Mas vamos se aprofundar mais com a palavra. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, né? Lázaro, ele mendigava o pão. Não é isso? Eu parei, deixa eu ver aqui, havia também um certo mendigo no 20. Vamos para o versículo 21. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Minha gente, para você ver, tenha uma ideia, reflita nessa palavra. Tem um ser humano, não tem teto para morar, não tem alimento para se alimentar e nem tampouco um canto para descansar, dormir tranquilo, não é isso? Ele não tinha. Ele só tinha uma chaga que os próprios cães lambiam a chaga dele. Aquilo ali atormentava a vida de Lázaro. Então, o que aconteceu? Lázaro, ele sofreu muito. Porque tem pessoa, minha gente, que tem um pão na mesa, tem saúde para trabalhar, e ainda murmura e ainda reclama da vida. E às vezes tenta até blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, que aqui isso aí não tem perdão nunca. Então reclama tanto da vida, não é isso? Murmura tanto. Mas Jesus diz na sua palavra, em vez de murmurar, cante. Então Lázaro, ele não tinha nada. Ele sofreu. Enquanto o rico tinha seu tudo, conforto, dormida, alimento, alimentação do bom, do melhor, tudo do bom e do melhor o rico tinha. Mas não queria dividir com ninguém. As suas riquezas, as suas grandezas que ele tinha aqui na terra, ele não queria dividir com ninguém. Mas olha o que aconteceu. Depois de tudo isso, vai vir um vira-volta. Vai vir. Porque a palavra de Deus, ele diz, colhe, mas você para colher, você tem que plantar primeiro. Não é isso? Se eu quero colher, eu primeiro tenho que plantar. A gente só colhe o que planta, igreja. A gente só colhe o que planta. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, Jesus, ele fala abertamente, claramente, para que eu e você venha entender o que ele está falando aqui comigo e com você. Para que eu e você não venha empinar o nariz quando Deus exaltar. Quando Jesus abrir as portas, lembre-se que lá na frente vai ter alguém pedindo pão a você. E quando você ouvir, ver, escutar, abra as mãos, as portas e ajude. Porque aquele rico, ele não dividiu nada dele com ninguém. Mas olha o que aconteceu. Vamos para o versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Pronto. Eu vou aqui falar primeiro de Lázaro. Lázaro, quando ele morreu,
que os anjos, que a Bíblia que fala que os anjos levou ele, mas antes de Lázaro morrer, com certeza teve alguém que evangelizou ele. Não é isso? Para que a Bíblia venha falar que os anjos levou Lázaro para o asseio de Abraão, teve alguém que evangelizou Lázaro. E por que os anjos levou Lázaro? Porque Lázaro, ele abriu seu coração, ele abriu seus ouvidos e abriu seus olhos para enxergar a luz que estava diante dele, a solução que estava diante dele. O Evangelho de Cristo invadiu, entrou dentro do coração dele e fez moradia. Então Lázaro, ele sentiu a presença de Deus. Alguém evangelizou ele, ele guardou a palavra. Ele confessou Jesus como seu único Salvador. E ali ele morreu e os anjos levou ele. A matéria fica, mas a alma os anjos levou para o asseio de Abraão. E o rico? O rico não quis nada com nada. O rico não quis dividir nada dele com ninguém, não quis ajudar ninguém. Só via maldade no coração dele, egoísmo, ambição, avarenteio, não é isso? Nada, não queria nada com o evangelho, só queria os bens materiais daqui da terra. Ele se apegou tanto aos bens materiais que esqueceu de uma coisa, que quando morre, não leva nada. Eita, que palavra, né, terra? Isso é a pura verdade. O rico não levou nada. O rico, ele foi sepultado. Então, dali, ele deixou toda a riqueza dele e ele foi sepultado. Agora, para onde eles dois foram? Eu sei que Lázaro está no asseio de Abraão. E o rico? Muitas pessoas que não têm sabedoria, pessoas que às vezes dizem, foi para o inferno, morreu, foi para o inferno. Minha gente, o inferno está fechado. Jesus, ele está com a chave do inferno. Agora, Jesus preparou o abismo chamado Hades, para aqueles que morrem sem Cristo, vai estar ali, aguardando o seu julgamento. Porque eu sei que já foi condenado, mas tem que aguardar. Porque quando Jesus vier, ele vai terminar, né, o final dessa história. Vai terminar, né, de concluir tudo que ele começou. Tem um fim, tem um final. Então, vamos lá, novamente, para a Bíblia e vamos ver para onde o rico foi. Porque Jesus, ele vai falar e vai dizer para onde ele foi, aonde ele está até agora. E aí? Até agora ele está lá, não é isso? No céu não está. No asseio de Abraão também não está. Sabe onde ele está, igreja? Vamos descobrir agora. Agora aqui na Bíblia. Vamos falar agora aqui, né? No versículo 23 ele vai dizer aqui. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. E viu e viu ao longe Abraão e Lázaro do seu seio. A Bíblia tem dois sentidos. Ele está falando aqui, e no inferno. Mas, dois sentidos que ele fala, inferno e abismo. Tem umas diferenças. Tem pessoas que ainda não sabem a diferença de inferno para o abismo. Dali, com certeza, o inferno está bem pertinho do abismo. Mas ele primeiro vai para o abismo, está no abismo. Então, ali ele abriu os olhos. O que o rico, ele foi sepultado, foi para aquele lugar que ele abriu os olhos, ele já estava naquele lugar. Num lugar que só tem a tormenta, um lugar de lago de fogo. Então, de longe, ele avistou Lázaro no seio de Abraão. Então, ele viu que tudo ali que ele passou na terra era tudo fantasia. Tudo aquilo ali passa. Só não passa a palavra de Deus. Então, ele, quando veio se arrepender, foi tarde demais. E olha o que é que ele vai dizer. Né? No 24 ele vai dizer,
E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, o rico, ele avistou Lázaro de longe. O rico estava dentro do abismo e avistou Lázaro de longe, sentado ali no seio de Abraão, juntinho de Abraão. Então o rico disse assim: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque aqui eu estou me ardendo em chama de fogo. Minha gente, esse fogo que a Bíblia fala não é esse fogo que a gente vê aqui na terra, não. É um fogo espiritual. Então, ele ficou atormentado. Ele estava aperreado, desesperado dentro daquele lugar, mas não podia fazer nada. Ele não podia fazer mais nada. Ele não podia sair dali para ir para canto nenhum. Então, olha o que aqui a Bíblia vai dizer. Quando ele manda que o pai Abraão mande Lázaro refrescar sua língua, que ele está ali, né, ardendo, chama, aí o que ele vai dizer? Disse, porém, Abraão, olha o que Abraão vai dizer para ele. É tremendo, é forte demais. Ele vai dizer, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é o consolado e tu atormentado. Que palavra, né, minha gente? Enquanto ele aqui na terra tinha tudo e Lázaro não tinha nada, Lázaro hoje, ele tem tudo, porque ele está no seio de Abraão, um lugar tranquilo, um lugar que não existe angústia, tristeza, dor. O lugar que Lázaro está, só existe alegria. E o lugar que o rico está, só existe a tormenta, perturbação, chofre de fogo, ardendo a alma dele, atormentando a consciência dele, que é uma consciência, ela nunca morre. Então, ele viu a diferença. E quando ele veio se arrepender, foi tarde demais. Porque a Bíblia fala que Jesus diz assim, quando morre, ele diz assim, segue-se o juízo. Aquele que morre sem Cristo, ele fala, segue-se o juízo. Quer dizer, aqueles vão esperar sim o juízo final, que vai ter. Então, né, ele não podia fazer mais nada. Enquanto ele está naquele lugar, ele não pode fazer mais nada. Enquanto está aqui na terra, ainda está a tempo de se arrepender. Enquanto está na terra, tem tempo de clamar por Jesus, de chamar por ele, de se arrepender, abrir o coração para ele, né? Contar tudo que está se passando com a sua vida, com as vidas por aí, conta para Jesus. Enquanto a gente está aqui na terra, minha gente, está em tempo. Está em tempo de se arrepender. Está em tempo de buscar a presença de Deus, porque Jesus está voltando. Olha os sinais que estão acontecendo aí no mundo inteiro, né? Coisas de arrepiar os cabelos, né? As coisas estreitas que estão acontecendo, isso é só o começo. Jesus diz na sua palavra que isso não é o fim do mundo, mas sim o começo das dores. Está lá em Apocalipse. E Jesus vai dizer aqui, né, também no 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, olha, tá vendo? Ele fala o abismo. E além disso, está posto um grande abismo. Tá vendo o que aqui Jesus diz? Entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. O que Abraão disse para o rico, ele disse o seguinte, olha, quem está aí no abismo não passa para cá, quem está aqui não passa para aí, porque são um abismo diferente, são um abismo dividido, separado. Minha gente, é sério o que Jesus está falando. Jesus está alertando o povo que tem que se arrepender quando está na terra. E quando estiver aqui na terra, está a tempo de se arrepender. Porque este lugar existe, ele é real. Existe dois mundos.
O mundo que vivemos aqui na Terra e o mundo espiritual. Tem pessoas que dizem, quem morreu, quem vai morrer, quem morreu, morre. Acabou-se. Não existe mais nada, não tem mais nada. É aí que se enganam. Porque foi assim que o rico pensou. Se ele morresse, pronto, acabou tudo, não existe mais nada. Mas é enganos. Porque o diabo, ele é o pai da mentira e o enganador. Ele é o príncipe das trevas. Ele veio para matar, destruir e roubar. E Deus veio para dar vida eterna e vida com abundância. Então foi assim que o rico perdeu tudo. Pela arrogância dele, a soberba dele, o orgulho dele, a prepotência, fez que o rico caísse naquele abismo. Então, o que é que ele vai dizer também aqui no 27? Deixa eu ver aqui. Aí ele vai dizer assim, olha. E disse ele, roga-te, pois o pai que mande a casa de meu pai. O rico disse assim para o pai Abraão, olha, pai Abraão, vai lá, roga, imploro, para que mande alguém lá na minha casa avisar que esse lugar existe. Ele viu que o lugar existia porque ele estava lá naquele lugar. Então ele queria alertar a família dele, ele queria alertar o povo dele para que não viesse para aquele lugar. Mas olha o que o pai Abraão vai dizer nessa palavra, nessa resposta do rico, né? Ele implorou, mas Abraão teve uma resposta para ele bem certinha, viu? Olha o que ele vai dizer. Vamos lá para o 29, né? Para terminar aqui, estou pertinho de terminar, vamos aqui. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha, ele disse aqui, tem Moisés e tem os profetas. Ora, se Deus levantou Moisés para pregar o evangelho, falar do evangelho do amor de Cristo, e muitos deles não acreditaram, se Deus levantou os profetas para falar desse lugar, que esse lugar existe, e muitos não acreditaram, porque queriam acreditar nos mortos. Que o rico queria que alguém de lá dos mortos fosse lá na terra avisar a família dele que aquele lugar existe, que o lugar, abismo de tormenta, de tudo que não presta, de atormentação, existe. Mas ele não ia acreditar. Porque tem pessoas, minha gente, que a gente prega o evangelho, fala do amor de Cristo, fala que o lugar existe, mas as pessoas não acreditam. E é assim que acontece nos dias de hoje, sim, nos dias que estamos vivendo, dias de hoje. Quando a gente começa a pregar o evangelho, quando a gente começa a falar do amor de Cristo, as pessoas não querem acreditar. As pessoas levam tudo a brincadeira, tudo, de logo que os crentes estão doidos. Os crentes, nós somos considerados loucos, doidos pela boca do povo por aí. Ele não vai acreditar e nem acredita. Então, quando chega naquele lugar, aí vai se lembrar, porque a consciência ela não morre. Eles vão se lembrar o que o crente, o povo de Deus falaram com ele aqui na terra. Alertaram eles. Falaram do amor de Cristo, falaram do evangelho de Cristo, e muitos deles não acreditam. Quando chega lá, chama por Jesus, é tarde demais. Vai ter que esperar o juízo final. É o que a palavra de Deus falou para trás, anteriormente. Então vamos para o 30 que já estou terminando. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepende-se-iam. O rico disse para Abraão, pai Abraão, se o Senhor mandar os mortos na casa da minha mãe, do meu pai, da minha parentela, da minha família, avisar, eles vão acreditar. Olha o que o rico falou para ele. Mas o rico, ele não sabia de nada daquele lugar. Mas pai Abraão sabia. E ele vai dar uma resposta para o rico, que está aqui no versículo 31 para terminar. Ele vai dizer assim, porém Abraão disse-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem.
Tá vendo? Se eles não acreditam em Moisés, nos profetas, por que eles vão acreditar nos mortos? Se Abraão, o pai Abraão, fosse pedir a Deus que Deus mandasse. Não, igreja. Eles não iam acreditar. Eles não acreditam que este lugar existe. O abismo chamado Hades, ele existe. No mundo espiritual, sim, ele existe. Está aqui, ó, na Bíblia. Lucas 16, versículo 9 por diante, termina versículo 31. Ele diz sim que existe. Minha gente, está na hora do povo se acordar. Está na hora do povo sim se alertar. Porque a vida não é brincadeira, não. Tudo isso aqui passa, mas a palavra de Deus não passa não. Jesus disse, passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque a palavra de Deus, ela vai e vem, mas também quando chega lá até ele, ela não vai vazia não, viu? Ela não vai vazia, ela tem resposta. Igreja, Jesus está voltando. Enquanto aí você estiver podendo fazer a obra, faça. Fale do amor de Cristo, pregue o evangelho, conte que Jesus está voltando, Jesus ressuscitou entre os mortos, venceu a morte, e ele sim, e ele está voltando para levar a sua igreja, esse lugar existe. Porque Jesus não quer que ninguém venha a perecer, Jesus não quer que ninguém se perca, Jesus quer dar vida eterna e vida com abundância, Jesus quer dar salvação, porque Jesus, ele tem a salvação para dar para o povo. Se você tem família, parentela que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus de Nazaré, está na hora sim de confessar Jesus como seu único salvador na sua vida. Confesse enquanto é tempo, porque Jesus ele está voltando para levar a sua igreja amada para morar com ele lá no céu, no reino dele, a qual ele preparou para mim e para você. Guarda essa palavra no teu coração. Aceita Jesus como teu Salvador. Abre o teu coração para Jesus. Chama alguém da tua família, chama alguém. Compartilha este vídeo para as pessoas que você conhece, que você ama, que você gosta, que você considera. Compartilha esse vídeo para que esse vídeo venha alcançar mais e mais as vidas que estão aí perdidas, as vidas que não conhecem quem é Jesus, as vidas que precisam sim conhecer quem é Jesus e o Evangelho de Cristo. Pregue a palavra de Deus, não desista, certo? Este lugar existe, sim, mas Jesus não quer que ninguém vá para esse lugar. Jesus não quer, Jesus quer da vida eterna. A vida eterna é com Ele lá no céu, e com abundância, com alegria, com amor. Só existe louvor para Ele, adoração só para Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele no céu e na terra. Todo poder é dado a Ele no céu e na terra. Tudo é dele, é para ele e é só dele. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, certo? Guarda essa palavra no teu coração. Não esqueça que Jesus te ama do jeito que você é, certo? Jesus, ele é fiel na tua vida. Deus te proteja, cuida de você. E ele carrega você nos braços dele quando você está precisando, está sem força para caminhar. Jesus está levando e carregando você nos braços dele. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês, certo? E até o próximo vídeo. Tchau. A paz do Senhor.